ele é um psicólogo, ele é autor de livros, e eu falei assim que eu não vou falar tudo o que ele é, porque a gente vai perder tempo com isso não é o mais importante. Mas o mais importante é que ele pode hoje nos provocar aqui. Também tem 2 livros dele ali fora, se alguém quiser, livros que ele escreveu sobre culpa e medos. Né? Então assim, depois também quem quiser pode falar ali comigo. Então assim, Júlio, que Deus te abençoe, que tu possas ter um tempo bem especial, que Deus te conduz e te usa como instrumento, né? Para nos trazer uma palavra. Lembrando assim, o Júlio também estudou teologia, ele é formado em teologia, ele só não atuou como pastor, mas ele tem todo o curso que nós teólogos também temos, né? Então assim, tem certamente uma palavra bonita para nós hoje à noite. Deus te abençoe e um bom trabalho com esse povo querido. O assunto é mais ou menos, não muito simples. Vou tentar traduzir ele de uma maneira não muito chata, mas que possa ajudar vocês no dia a dia de uma maneira ou de outra. E, num certo sentido, tentar transmitir que uma das questões mais importantes na nossa vida, provavelmente o último slide, é como que nós vamos poder, ao longo da nossa vida, continuar achando graça na vida e viver ela, né? Muitas vezes, vocês sabem, baixa a vontade de viver, ficamos muito tristes espontaneamente, às vezes sem razão nenhuma, simplesmente ficamos desesperançados ou desassistidos. Isto acontece, eu vou tentar transmitir um pouco como que a gente pode sair desse enrosco também. Então, uma pequena apresentação situando o problema. O suicídio, vou focar especificamente no suicídio agora, ele sempre houve na história da humanidade, não é nenhuma novidade. Existem grandes personagens da história que conseguiram deixar a sua marca e ao mesmo tempo desta maneira, tirando a sua própria vida. Ele é comum em todos os sexos. Em geral, os homens morrem por enforcamento ou por arma e as mulheres por envenenamento. Não sei explicar porquê, mas isso deve ser uma diferença entre homens e mulheres. Há preferências de um lado ou de outro. Então, até no suicídio a gente é diferente. Que bacana isso, né? Em todas as faixas etárias, a gente sabe que as crianças também podem tirar a sua vida, elas fazem isso, menos frequente que na adolescência e na adultez, mas existe suicídio na infância, não é incomum, independe de classe social, todas as civilizações e culturas, mas nós que somos descendentes de alemães, há uma taxa maior. Até hoje não se sabe explicar porquê, mas parece que os alemãos são mais chegados nesse negócio que outras culturas, um pouco os asiáticos chegam perto dos alemães, né? Então nós temos essa, e vocês sabem, né, aqui a região de Pomerode, Jaraguá, Blumenau, há um índice bastante grande de pessoas que acabam tendo essa situação. Dados estimativos, né? Mais ou menos 1 milhão de pessoas cometem suicídio durante o ano no mundo. O mundo tem 7 bilhões, 1 milhão não é pouco, mas também não é assim grande quantidade em relação à população mundial. Tentativas já são bem mais, de 10 a 20 milhões, e as pessoas que ficam envolvidas ao redor desse assunto, dependendo, pode chegar a 120 milhões de pessoas, considerando parentes, pais, esposa, o esposo, marido, etc., e filhos, essas coisas todas, né? A cada 40 segundos uma pessoa pratica o ato e a cada 3 segundos alguém tenta. Então é bastante. E está entre as 10 causas de morte mais frequentes em todas as idades. Então não é pouco. Isso aqui a gente também considera que a gente chama daqueles suicídios brancos, quer dizer, pessoas que se acidentam de carro propositalmente, que se afogam propositalmente,
que viram o trator propositalmente, onde aparentemente não é um ato voluntário, mas criam situações para que isso aconteça, para que as pessoas não percebam claramente que foi assim. Mas isso... Lembra do piloto do avião alemão, aquele que atirou o avião, né? Ele é um homem que estava em tratamento, tinha vários psiquiatras, ele foi burlando todo o sistema para deliberadamente fazer aquilo. Isso também acontece. Às vezes o próprio sistema que tenta controlar isso não dá conta, as pessoas vão burlando e vão fazendo. Então, de cada 100 habitantes, 17 têm pensamentos de tentar tirar a vida, né? Eu imagino que cada um de vocês aqui em algum momento já pensou, escuta, estou cansado desse negócio, vou dar um sumiço. A gente pensa, na adolescência é mais frequente até. De cada 100, 5 planejam, de cada 100, então 3 tentam realmente, e 1 chega no pronto-socorro para perder a vida. Então, isso aqui são estudos feitos em pronto-socorros no Brasil. Tá? Isso aqui é o mapa brasileiro das estatísticas. Então, no Brasil, existe um suicídio a cada 45 minutos. 14 mil suicídios houve no Brasil em 2014. O Rio Grande do Sul é o líder, é o país onde mais, é o estado, né? É o estado onde mais se comete suicídio, concentradamente na região de Santa Cruz, Lajeado, Estrela, Venâncio Aires, na região dos Alemães, também na região de Pelotas, Camaquã, não só lá, mas mais nessas. E existe uma grande ligação do uso de agrotóxicos que parece que tem algum tipo de ajuda nessa situação. Santa Catarina está perto do Rio Grande do Sul, fica entre 6 a 8 pessoas e no Rio Grande do Sul de 8 a 10. Tá? São estatísticas, não sei se são todas confiáveis, mas dá uma pequena ideia de como que é o assunto. Bom, por que as pessoas se matam ainda é incompreensível. Existem muitos estudos genéticos e tudo, mas ainda não se chegou a descobrir realmente aquilo que é o fator realmente desencadeante, que a gente pudesse interferir e fazer alguma coisa para evitar. Né? Quem quer realmente se matar, faz isso mesmo em tratamento psicoterápico, com remédio e etc, etc. Mas a gente consegue ajudar algumas pessoas, obviamente. Então, existem 2 fatores, 2 tipos de fatores que a gente considera. Um que predispõem para que isso possa acontecer. O maior fator são os transtornos psiquiátricos, depois tentativa prévia, história familiar, abuso sexual na infância, impulsividade e agressividade, especialmente associada com álcool e drogas, né? Isolamento social ou alta recente de hospital psiquiátrico também é um fator de risco importante. Fator precipitante é aquilo que, entre aspas, faz a pessoa ter um impulso imediato, desilusão amorosa, separação conjugal, conflitos relacionais, derrocada financeira, perda de emprego, desonra, embriaguez, etc. Então, isso aqui é a parte mais médica, burocrática do assunto. Tá? Então, aqui, 90% das pessoas que cometeram suicídio têm um transtorno mental associado. Transtorno bipolar, esquizofrenia, depressão, mas especialmente doenças que a gente chama de áreas de humor, áreas da emoção, não tanto da cognição. Depois eu vou explicar melhor o que é isso. Bom, preconceitos. Se a gente for olhar, por exemplo, a história da Igreja, em 452, no Concílio de Arles, o suicídio foi considerado pela primeira vez um crime pela Igreja. Em 562, já então saiu uma sentença, os suicidas não seriam honrados em enterros, não se faria o enterro dessas pessoas. Em 693, no Concílio de Toledo, até os sobreviventes de tentativa de suicídio teriam que ser excomungados. Quer dizer,
cada vez vão apertando mais o cerco. Antes eram só os que se matavam, depois os que pensavam. Então tem a igreja vai forçando um pouco a barra, né? E no século XI, o São Bruno chamou eles de mártires de Satã. No Concílio Vaticano II, com o Papa João Paulo XXIII, como é que eu vou dizer, manteve-se essa tradição, apenas que ele fez uma exceção de que quando fosse realmente considerada a pessoa que tivesse doente mental, aí poderia fazer o enterro dela. Então, mas mesmo assim, o assunto não é fácil também para a igreja. A partir, então, do momento em que a igreja começou a se posicionar, os corpos das pessoas passaram a ser tratados cruelmente nas sociedades. Na Inglaterra, por exemplo, eles eram enterrados de bruços com estacas no peito. Na França, arrastados a cavalos pelas ruas da cidade. Então, vejam que o ser humano tem uma capacidade muito grande ainda de judiar mais ainda do morto, né? Então, é uma coisa bonita isso, os vivos judiando dos mortos, né? Os seres humanos fazem isso. Já chega que ele morreu, ainda vamos... Então, a pergunta é possível proibir o suicídio? Eu fiz essa colocação e tem essa foto ali. Eu tinha um amigo meu que era pastor em Gramado, e atrás da igreja de Gramado tem uma figueira, e um galho bonitaço, firme, e as pessoas de vez em quando iam lá e se enforcavam atrás da igreja. Então esse pastor novo chegou na igreja e vendo... se assustou com o que estava acontecendo, né? Uns 3, 4, 5 por ano, ele foi no púlpito, no altar, e proibiu que as pessoas se matassem atrás da igreja, não pode, e se alguém se matar, ele não vai fazer o enterro. Passados 2 anos, eu liguei para ele, e aí, Carlos, como é que está Gramado? Ah, tá bom, está crescendo e tal, e a figueira, como é que está? Está descansando, ninguém mais se matou atrás da figueira. Aliás, não tem mais suicídio na minha igreja. É mesmo, Carlos, é verdade, não tem mais. Então faz um favor para mim, olha as estatísticas dos últimos 2 anos, a faixa etária das pessoas que morreram e por que morreram. Aí ele foi procurar, aí ele me ligou. A faixa etária é parecida com a das figueiras, de 20 a 40 anos. Só que as pessoas estão morrendo ali afogado, o trator virou por cima, acidente de carro e tal. Então, como o pastor proibiu, né, então a gente dá um outro jeito de não ofender a igreja, né, etc. Vejam que isso é uma maneira de a gente saber que é um assunto muito difícil e que não é simplesmente com proibições e fazendo comportamentos, digamos assim, prejudiciais a essas pessoas que a gente vai conseguir ajudar elas realmente. Tá? Bom, pensando o problema. Então, agora para nós que não fizemos isso ainda, né? Pode ser que um dia a gente queira fazer. Como que alguém consegue tirar a sua própria vida, né? Assim, desde a pessoa que planeja, tem gente que planeja 2, 3 anos, organiza as finanças, faz o seguro de vida e tal. E tem gente que faz numa crise aguda de depressão, também tira a sua vida. Mas para quem não sofre disso, a gente fica pensando, como é que a pessoa tem coragem de fazer um negócio desse? Né? Que a morte é assustadora, como é que pode fazer isso? Então, o Alberto Camus, que é um filósofo, ele dizia que só há um problema filosófico verdadeiramente sério, o suicídio, julgar se a vida merece ou não ser vivida. Então, nós estamos dentro de um assunto que, no fundo, está perto de nós de uma maneira ou de outra, cada vez que a gente acorda ou vai dormir sem vontade de viver. Recomeçar no dia seguinte, num certo sentido, é um esforço que a gente tem que fazer, tem que ter uma vontade. Quando essa vontade some temporariamente, a gente se angustia e estamos perto de ficar pensando alguma coisa nesse sentido. Bom, agora um pouco de literatura. Esse é um livro do Goethe, As Cartas do Jovem Werther. Já leram esse livro? O Sofrimento do Jovem Werther? Não? O Werther é marcado por uma paixão profunda. Ele é um amor correspondido, né? Porém sofre com a impossibilidade de consumá-lo, pois a
moça que ele era apaixonado foi prometida para outro homem. Então, um rapaz apaixonado pela moça, ela gostava dele, ele dela, mas os pais tinham prometido ela em casamento para outra pessoa.